No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um quiz utilizando JavaScript, HTML e CSS. Aqui está um exemplo da aplicação que nós vamos construir. Nós vamos ter um conjunto de perguntas e respostas e o usuário então ele vai selecionar uma pergunta, por exemplo aqui qual é o maior animal do mundo. Se ele responder tubarão, a resposta que já marcou como vermelha está incorreta. Abre aqui um botão para passarmos para a próxima questão. Qual é o maior deserto do mundo? Agora vamos fazer a resposta correta, ele marca como verde e assim por diante. Então aqui eu cadastrei 4 perguntas e ao final aparece a quantidade de acertos que você fez. Para jogar novamente, basta apertar o Play Again que vão ser repetidas as perguntas. É um código bastante simples que você pode estender para um maior número de perguntas. Então vamos ver como podemos implementar isso utilizando JavaScript, HTML e CSS. Então vamos começar criando o nosso HTML. Vou criar um arquivo chamado index.html. Vamos mudar aqui o título para quiz. Vamos também botar aqui um link para a nossa style sheet que vamos criar em seguida. Aqui no body então vamos criar uma div com a classe app. E aqui dentro então vamos colocar o nosso quiz. Eu vou colocar um H1, vamos colocar um título qualquer, pode ser quiz, e vamos botar um outro div aqui dentro com a classe quiz. Vamos colocar um H2 que vai ser a questão propriamente dita, então vamos botar aqui um texto qualquer, isso vai ser substituído pelo nosso script, então question goes here. E logo abaixo desse H2 vamos criar um outro div com o ID answer buttons. E dentro desse div, então, vamos colocar botões com as respostas. Então, eu posso botar aqui um botão com a classe btn. Vamos colocar um texto qualquer aqui. E como são 4 respostas para cada pergunta, eu vou botar, então, textos answer 1, 2, 3 e 4. Por fim, vamos adicionar um botão para avançar para a próxima questão. Eu vou criar um botão com ID nextBtn. E vamos colocar o texto next. Por fim, aqui então vamos colocar o nosso script. Vou botar aqui script source, apontando para o arquivo script.js. Formos olhar como está ficando a aplicação, nós fizemos então apenas a parte do HTML. Ela está desse jeito aqui. Nós temos um título, a questão e os botões para a resposta. E aqui temos então o botão para a próxima pergunta. Vamos adicionar um pouco de CSS para deixar uma aparência mais agradável da nossa aplicação. Então eu já incluí aqui esse style.css, vamos criar ele. Inicialmente então nós podemos fazer um reset. Eu vou mudar aqui o tamanho da tela para podermos acompanhar então os resultados dinamicamente. Vamos colocar um background no body para não deixar este branco. Vamos colocar esta cor de fundo. A nossa div aqui, que contém todo o questionário, que é a classe app, vamos colocar algumas outras propriedades. Vou botar aqui app, vamos botar um fundo branco, vou botar aqui FFF. Ela não vai ocupar toda a tela, vamos botar então 90% e definir um tamanho máximo para ela de, por exemplo, 600 pixels. Podemos também botar uma margem de 100 pixels, alto e 0. Vai fazer então com que a caixinha das perguntas ela fique centralizada na tela. Vamos separar um pouco os elementos dando um padding de 30 pixels. Agora para o nosso H1, nós temos aqui o H1 onde tem a palavra quiz. Vamos dar uma estilizada nele também. Eu vou botar aqui .app H1. Vamos aumentar um pouco a fonte. Então font weight eu vou botar 25 pixels. Vamos mudar a cor da fonte também para uma cor 001E4D. E vamos também colocar umas outras propriedades aqui para deixar a fonte um pouco mais agradável. Eu vou colocar uma linha aqui para separar o quiz das perguntas. Depois vamos estilizar então o nosso div do quiz. Eu vou botar um padding e vou estilizar também já o H2 que contém a pergunta. Então aqui no quiz eu dei um padding de 20 pixels e 0. E no H2 eu também aumentei um pouco a fonte, mudei a cor e podemos então passar aqui para os botões. Esses botões aqui que vão ter as respostas para a pergunta. Eu vou colocar este conjunto de estilos aqui. Veja que
eu coloquei um background no botão para branco. A cor, então, do texto é esse 222, aumentei um pouco a fonte. O tamanho dele vai ocupar 100% da área aqui do div. Botamos uma borda de 1 pixel com esta cor 222. Ajustamos os espaçamentos com o padding e o margin. O texto vai ficar alinhado à esquerda. Botamos umas bordas um pouco arredondadas de 4 pixels. E o cursor, quando o mouse passa por cima, ele muda para o pointer. Vamos botar aqui uma transição também para dar um efeito do mouse passando pelas respostas. Então, para isso, eu posso botar aqui um btn, botar no hover. Quando o botão não estiver desabilitado, nós vamos ter este efeito aqui, indicando que o usuário está passando com o mouse por cima de uma das respostas. E vou adicionar esse btn aqui quando ele estiver desabilitado. Por enquanto nós não fizemos essa lógica aqui, vou botar essa opção no drop. E vamos agora estilizar esse botão do next. Esse botão next ele tem o ID next-btn, vamos corrigir aqui, botar um traço. E ele vai então ter estas propriedades aqui. Vamos tirar esse display none para poder ver a estilização que aplicamos. Ele só vai aparecer quando o usuário clicar numa das respostas, é que o botão Next então vai ser disponibilizado. Então colocamos essa cor de fundo, a cor do texto, aumentamos um pouco a fonte, tiramos a borda e ajustamos o padding e o margin e botamos também cantos arredondados. E quando passamos com o mouse sobre ele, ele vira um pointer. Então, como eu falei, inicialmente ele vai estar invisível. Só quando marcarmos aqui uma questão é que ele vai aparecer. Eu já vou deixar mais 2 classes preparadas aqui que eu sei que eu vou precisar, que é para marcar quando eu acertar uma resposta, eu quero mudar o fundo do botão para verde. Então eu sei que eu acertei a questão. Se eu errei a questão, então eu vou colocar um fundo vermelho. Então o nosso CSS HTML está todo pronto, agora vamos colocar a lógica do programa que vai estar dentro deste arquivo, então, o script.js. Então, vamos começar a codificação dele. Inicialmente, nós vamos criar um conjunto de questões e respostas. Nós poderíamos utilizar algum banco de dados, mas para facilitar, nós vamos criar um array em JavaScript. Vou criar uma const questions e vai ser um array de questões. Dentro deste array, então, nós vamos ter um objeto, onde eu vou ter uma chave question, e vai ser a minha pergunta. Então podemos colocar qualquer pergunta aqui para que seja respondida. Então, qual é o maior animal do mundo, por exemplo? Bota um ponto de interrogação aqui ao final e vamos colocar uma outra chave, answers, que também vai ser um array de objetos. Temos que colocar uma vírgula aqui ao final. Aqui na answers, então, eu vou colocar um array com as respostas. Então, eu vou criar um objeto aqui, vamos botar um ID para cada resposta, texto que vai ser exibido para o usuário, por exemplo aqui, tubarão. Vou criar uma chave para indicar se essa resposta é a correta ou não para a pergunta, neste caso aqui, vamos colocar falso. E podemos colocar 4 opções para o usuário selecionar, vamos mudar apenas o ID. A outra opção aqui vai ser então baleia azul. Depois podemos botar um elefante e girafa, sendo que temos que marcar uma das respostas como correta. Neste caso aqui vai ser a baleia azul. Então criamos a nossa primeira questão. Para repetir, basta então copiar essa mesma estrutura. Eu vou colocar as demais questões então para o nosso quiz. Então vamos apenas colocar aqui, vocês podem criar suas próprias questões e respostas. Eu adicionei mais a pergunta qual é o maior deserto do mundo, marcando a opção correta Saara, as demais são falsas. Qual é o menor continente do mundo, marcando a Austrália como correta. E qual é o menor país do mundo, marcando o Vaticano como correto e as demais falsas. Então agora eu preciso pegar alguns elementos do HTML. Eu vou querer pegar então o meu H2, que vai ser o com ID question, para então substituir o texto que colocamos aqui, padrão question goes here. Eu vou precisar capturar ele. Então já vou deixar aqui uma const question element e pego pelo ID. Então document.getElementById. O ID dele então é question.
Depois eu vou precisar do ID do answer buttons, que eu também escrevi errado, é answers-buttons, não é igual. E vamos também já aproveitar para pegar o next button. Então o código é exatamente a mesma coisa. Nós pegamos esses elementos então com o document.getElementById. Depois vamos criar duas variáveis para então vermos qual é a questão atual. Nós sabemos então que os arrays em JavaScript eles começam em 0. Nós vamos começar pela primeira questão. Poderíamos fazer de forma aleatória, mas nós vamos seguir a sequência. Primeiro vai ser apresentada essa questão, depois essa e assim por diante. E vamos criar uma variável para ver quantas questões foram acertadas. Vou criar uma função startQuiz, onde eu vou inicializar então current question index para 0. O score também vai ser 0. Eu vou botar o next button, vamos mudar o innerHTML dele para próximo e vou chamar uma outra função então para mostrar a primeira questão. Vamos criar uma outra função chamada showQuestion para esse propósito. Essa showQuestion então, nós vamos pegar a questão que está sendo apontada pelo current question index. Então para isso nós podemos acessar aquele array que nós criamos dessa seguinte forma. Utilizamos o array questions e o índice então da questão atual, que como inicializamos com 0, ele vai pegar a primeira questão. Então ela vai estar armazenada nesta variável current question. Podemos também então preparar o texto que vai ser exibido aqui. Em vez de ser question goes here, nós queremos colocar o texto da questão. Eu criei uma variável questionio que vai incrementar então o current index. Como nós vimos, ele começa com 0, mas eu quero que apareça o número 1 aqui antes da questão. E vamos pegar o nosso question element mudando o innerHTML. Então vou botar o número da questão, que vai ser 1, vou botar um ponto e anexar então com o current question que nós recuperamos aqui do array, .question. Esse .question aqui ele se refere então à nossa pergunta. Vou salvar aqui, vamos chamar essa start quiz para ver como o nosso programa está se comportando, se não tem nenhum erro. Então veja que no momento que eu salvei, ele veio aqui então qual é o maior animal do mundo, botou 1 certinho, até que então está funcionando tudo correto. Então agora nós temos que colocar as respostas para essa pergunta. Então nós temos que percorrer, utilizando um for loop, essa chave answers que tem as respostas para as perguntas. Para isso eu posso fazer um current question .answers, que eu posso fazer um for each. Então, para cada resposta, nós vamos então estar criando esses botões aqui de forma dinâmica. Para isso, então, eu vou utilizar o create element. Então, estou criando um elemento HTML button, que vai ser exatamente igual a esse aqui. Esses answer 1, 2, 3 e 4 vão ser substituídos por esses botões criados dinamicamente. Então, até antes da gente continuar nesse for loop, eu vou criar uma outra função antes desse show question, que vai ser um reset state. Essa função reset state ela vai fazer o seguinte: nós vamos garantir que o botão para a próxima pergunta esteja sempre escondido e nós vamos então remover todos esses botões, porque a cada nova questão nós vamos estar criando botões novos dinamicamente. Então para isso eu posso pegar aqui esse meu answers buttons, que tem então os nossos botões. Essa div ela contém 4 botões e eu vou querer remover todos esses botões. Para isso eu posso fazer um while answers buttons, pegando o first child e removendo então este first child. Ou seja, dessa forma aqui eu consegui remover todos os botões que nós tínhamos criado ali no nosso HTML. Então veja aqui, sem esse while nós temos os nossos botões sendo exibidos. No momento que eu rodo esse while, enquanto existir um first child, ou seja, este button é o first child do div. Então eu vou estar removendo o first child. No momento que ele remove, o segundo botão passa a ser o first child, ele vai ser removido e assim por diante até não termos mais first child, ou seja, até não termos mais nenhum elemento dentro desse div. Então isso é o que esse while está fazendo. É para garantir que a cada nova questão, todos os botões sejam excluídos. Então, voltando aqui no nosso for loop das respostas para as questões, eu vou criar esses botões que nós acabamos de excluir de forma dinâmica. Então, eu criei o botão, agora eu tenho que botar um texto para esse botão. O texto do botão vai ser o
texto correspondente a cada resposta que estamos iterando aqui no nosso for loop. Então eu boto aqui um button inner.html igual a answer.text. Então que é a chave aqui que tem o texto da resposta. E podemos então fazer um append child no nosso answer buttons. Isso aqui já vai fazer com que os botões eles apareçam, mas o CSS não foi aplicado corretamente. Então nós temos que adicionar o nosso CSS, que no caso aqui nós criamos essa classe btn. Então como nós criamos dinamicamente esse botão, essa classe ela simplesmente some. Para adicionar a classe, nós podemos colocar um button.classlist add e o nome da classe que queremos adicionar. Então veja aqui, já volta ao estado normal. E agora nós temos os botões criados com os textos das respostas. Eu vou estar armazenando também o ID de cada uma dessas respostas, pois eu vou utilizar esse ID mais adiante para ver qual é a resposta correta. Então, através da flag correct e do ID, nós vamos determinar a resposta correta para marcar em vermelho ou em verde, dependendo do que o usuário selecionar. Para isso, então, eu posso usar a propriedade dataset dos elementos HTML e vou criar um dataset chamado ID que vai conter o ID da resposta. Então, para vermos isso, eu posso clicar aqui em inspecionar. Nós vemos que então, foi criado para cada button. Nós temos um data ID. Isso aqui é criado automaticamente no momento que eu faço esse dataset.id. O HTML ele vai criar um data traço o nome da propriedade que eu botei aqui, no caso ID, e o valor que eu estou colocando. Se eu colocasse outro nome qualquer, veja que ele cria da mesma forma, ele cria sempre nesse formato aqui, data traço o nome que colocamos aqui depois do dataset. Então eu vou colocar apenas ID para facilitar, e agora nós temos que fazer uma outra coisa. Veja que quando eu clico no botão, nada acontece. Então nós temos que associar um evento de clique ao botão e essa função ela vai verificar se clicamos na resposta certa ou não. Então para isso, vamos colocar aqui no botão um add event listener no clique, chamando então uma função de callback que é select answer. Essa select answer nós vamos criar agora. Então vamos criar a function select answer, ela vai receber o evento que foi então passado pelo JavaScript. Nós vamos pegar todas as respostas da pergunta atual, então pegamos um array com as respostas e nós queremos pegar qual a resposta certa. Para isso, então eu vou criar aqui uma variável chamada const correct answer. E vamos então fazer um filtro em cima deste array. Vou fazer um filter answer, onde a answer.correct for true. Ou seja, aqui eu estou filtrando todas as respostas da pergunta atual, pegando somente a que está marcada com correct true. Então é importante que tenha apenas uma única resposta marcada como true, senão o programa não vai funcionar. Então como ele é um array, eu quero pegar o primeiro elemento. Então eu vou botar aqui um 0 para pegar a resposta correta. Agora eu vou pegar qual botão o usuário clicou. Para isso, então eu vou criar uma const select btn e para saber o botão que foi clicado, nós temos um target do nosso evento. Então sabendo qual foi o botão, eu posso pegar essa propriedade ID. Então para isso, eu posso fazer o seguinte, vou botar um const isCorrect, pegar o nosso botão que foi selecionado e vamos acessar essa propriedade que nós criamos, o dataset.id. E para verificar então se ele é a resposta correta, basta comparar com o nosso correct answer.id. Então aqui o que nós estamos fazendo é, nós pegamos a nossa resposta correta, estou comparando o ID da resposta correta com o ID correspondente ao botão clicado pelo usuário. Então, se for correta a resposta, nós vamos fazer o seguinte. If isCorrect, eu vou adicionar essa classe correct que nós criamos no nosso CSS para deixar, então, o fundo verde do botão indicando que a resposta foi selecionada corretamente. E podemos aumentar a variável score para indicar que foi, então, selecionada uma resposta correta. Se não for uma resposta correta, nós vamos pintar o fundo do botão com o nosso estilo incorrect, preenche num tom de vermelho. Então veja que no momento que eu boto esse código aqui, se eu passar
e clicar na resposta errada, ele marca com vermelho. Na resposta correta, ele marca com o verde. E nas demais, então, respostas todas estão marcadas então como vermelho, apenas a verde está marcada como correta. Agora o que nós temos que fazer é bloquear todos esses botões para evitar que ele clique mais de uma vez. Se ele clicar várias vezes aqui, a nossa variável score ela vai estar sendo incrementada. Nós não queremos que isso aconteça. Além disso, nós também queremos que apareça o botão Next para que possamos passar para a próxima pergunta. Então, para desabilitar os botões, nós podemos rodar o seguinte código. Logo após o clique, nós vamos percorrer todos os elementos filhos do nosso Answers Buttons. Lembra que nosso Answers Buttons é a nossa div. E para cada um deles, então, eu posso botar um button.disable igual a true. Então vamos ver se isso já é suficiente. Veja que eu passo aqui, marquei, e ele desabilitou corretamente todas as demais opções. Ou seja, eu posso clicar somente em uma resposta e ele não permite que eu clique mais em nenhuma outra. Então agora o nosso próximo passo é habilitar o nosso botão Next. Então posso botar um next.style.display. Na verdade ele já está habilitado, nós queremos apenas que ele seja exibido. Então veja que o botão não aparece, no momento que eu clico numa resposta, ele apareceu então para clicarmos no próximo. Só que nós não temos nenhum evento então cadastrado para esse botão, que é o NextBTN. Então para isso nós temos que adicionar um evento de clique. Nós pegamos ele aqui com o nosso document.getElementById. Então basta adicionar aqui o nosso nextButton.addEventListener. Vamos colocar um clique. Nós temos que verificar primeiro se nós já passamos por todas as perguntas ou não. Posso testar pelo nosso Current Question Index. Se ele for menor do que o nosso question.length, isso significa então que nós ainda temos questões para apresentar. Então eu vou criar uma outra função chamada handleNextButton e já vamos codificar na sequência. Se não, significa que nós chegamos ao final do nosso quiz e podemos chamar então a nossa Start Quiz. Lembrando que a nossa Start Quiz ela reinicia tudo do zero. Então agora vamos criar essa função aqui do handleNextButton. Essa função então ela tem que incrementar o nosso question index para a próxima pergunta e nós temos que verificar se nós não chegamos na última pergunta, para não ocorrer um erro de extrapolar os índices do nosso array. Então, se ainda existem questões, nós podemos chamar o nosso showQuestion. Lembre que o nosso showQuestion que nós implementamos aqui, ele vai apagar todos os botões com o reset state e vai fazer todo esse processo que nós vimos. Vai pegar a questão corrente e vai criar os botões dinamicamente com as respostas. Então é um botão showQuestion. Caso contrário, se não tem mais perguntas, nós vamos criar uma outra função chamada showScore para apresentar a quantidade de perguntas que foram respondidas corretamente. Então esse showScore aqui nós vamos chamar o nosso resetState para remover então todos os botões nas respostas. Aqui no lugar da pergunta nós vamos colocar a quantidade de acertos que foram feitos. Então no question element nós vamos botar no inner.html, eu posso botar você acertou, a nossa variável score, que contém a quantidade de acertos de tantas perguntas. A quantidade de perguntas está no nosso questions, na propriedade .length. E podemos mudar o texto do nosso botão next para jogar novamente ou play again. Então vou botar aqui inner.html igual a play again e vamos exibir o botão também ao final, pois ele tem que ser exibido para podermos clicar nele novamente. Então eu posso botar um block para que ele seja exibido. Então quando nós clicarmos no Play Again, vai ser chamado o Add Event Listener do botão clique novamente. Ele vai verificar, como nós sabemos que já acabaram todas as questões, ele vai iniciar o quiz novamente. Então com isso nós temos todo o nosso código pronto do nosso quiz. Podemos testar, ver se não ficou nenhum erro pelo caminho. Então vamos ver aqui qual é o maior animal do mundo. Vamos responder incorretamente, que é a girafa. Vamos passar para a próxima questão e ele não passou para a próxima questão. Então significa que nós temos algum erro aqui no nosso código. Então olhando aqui no console nós não vemos nenhum erro, mas eu identifiquei aqui que eu escrevi errado essa nossa comparação. Aqui a variável que contém todas as nossas questões, ela é questions no plural, e eu botei apenas question. Então eu tenho que botar questions.length aqui e aqui também.
Então, se eu rodar agora, deve estar tudo correto. Então, qual é o maior animal do mundo? Vamos botar correto, baleia azul. Passando para a próxima, maior deserto do mundo, eu vou botar uma resposta errada. Veja que eu não consigo clicar em nenhum outro botão. A próxima pergunta, qual é o menor continente do mundo? Vamos botar Austrália. E qual é o menor país do mundo? Vou botar Sri Lanka. E vamos clicar em próximo. Então, quando acabar as questões, é feita essa verificação que nós codificamos e é apresentado o score. Então, você acertou 2 de 4 e o botão aparece para jogarmos novamente, Play Again. Se eu clicar aqui, veja que o quiz começa novamente. Então você pode pegar esse código, mudar as perguntas, as respostas, botar quantas quiser e colocar este quiz no seu site. Se você gostou desse conteúdo, por favor deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.